O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Vocês que chegaram há pouco, estávamos com o santuário todo coberto de nuvens. Só olhar ali para fora. Abriu. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais YouTube e Instagram, gostaria de com vocês, todos vocês, lançar um olhar para a riqueza do que nos é proposto na Sagrada Escritura no dia de hoje. Uma riqueza de tal singularidade, que talvez responda a algumas perguntas e inquietações que nós temos. Temos no livro do Gênesis, no capítulo 2, bem-vindas, irmãs, capítulo 2, versículos 4b ao 9 e versículos 15 a 17. O segundo relato da criação do homem, no livro do Gênesis. No livro do Gênesis tem 2 relatos sobre a criação. Um de cunho sacerdotal, que é o que nós escutamos ontem, tudo muito bem organizado. No primeiro dia Deus faz isso, no segundo dia Deus faz isso, no terceiro dia Deus faz isso. E me lembro que ontem eu trouxe a imagem bem simples de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Me lembro também que, de um modo, procurei ser bem explícito e bem claro na seguinte sentença. Deus, ao fazer o homem à sua imagem e semelhança, lá no livro sacerdotal, na tradição sacerdotal do primeiro capítulo de Gênesis, ele diz, ordenando tudo, fazer o homem à sua imagem quer dizer que o homem traz os seus traços. Agora, semelhança significa o homem, no seu agir, no seu proceder todos os dias, nas suas escolhas, ele procura repetir a ação que Deus tem para com toda a criação. A semelhança significa aproximar-se do comportamento que o Senhor tem. E até me lembro, tem muita gente que carrega os traços de Deus, mas não age e não demonstra que é a semelhança de Deus. Simples. E hoje nós temos a segunda versão, que para mim é riquíssima. Singular. Porque se na primeira tradição do capítulo 1, tudo é ordenado e tem o seu devido lugar, perfeitamente, e o homem é chamado a estar ordenado e perfeitamente ajustar-se ao Senhor, seu Deus, agora não.
No segundo capítulo, do versículo 4 em diante, é uma outra conotação. Tudo passa a existir efetivamente a partir do momento em que Deus cria o homem. A relação com a criação, com a história de Deus, tem como início, no capítulo 2, a seguinte coisa: quando Deus pega o homem do barro, forma-lhe e sopra-lhe a vida. E daí vem todos os desfechos. Essa imagem é bem singular, porque há uma única indicativa para o homem: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal quer dizer conhecer tudo. Mas me permitam trazer uma coisinha aqui interessante. Como nós sabemos o que é inveja? Como nós sabemos o que é inveja? Escutamos falar sobre inveja, mas quando nós sabemos o que é inveja? Quando de dentro de nós olhamos alguém conseguindo fazer alguma coisa ou com algum mérito e nós falamos assim: fulano não é digno disso, eu é que mereceria isso. E deixamos isso ser cultivado dentro de nós a tal ponto que a aversão àquela pessoa nos toma conta. Como nós saberemos simplesmente o que é o orgulho? Quando começarmos a olhar para nós mesmos e nos acharmos a última Coca-Cola gelada no meio do deserto do Saara, num cooler único, e todo mundo ao redor estiver com sede. Quando nós deixamos com que o olhar para nós mesmos roube a capacidade de olhar para tudo ao nosso redor com o devido respeito e valoração que merece. Tudo e todos. Então aqui, mais do que simplesmente um fruto, é preciso recordar só um passo à frente da narrativa do Gênesis. Quando comeres desse fruto, serás igual a Deus. Nessa perspectiva, o que está, então, dentro do coração do homem é: eu quero ser igual a Ele. E deixar-se guiar por isso. Eu quero ser igual a Ele, ao Senhor. E aqui é muito interessante, porque se no livro do Gênesis, capítulo 2, vai dizer que somente depois que o Senhor, isso está expresso no versículo 5, vou recordar para não dizerem que eu estou inventando. Vejam bem. No dia em que o Senhor fez terra e céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e lhe regava toda a superfície. Então, percebam que até então não há vida alguma sobre a terra, segundo a narrativa do Gênesis, capítulo 2, versículos 4 em diante. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois disso, o Senhor plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. Ele cria o jardim para o homem com ele cuidar. E com ele significa numa relação. E quando é que realmente se rompe a relação com o Senhor? Quando o homem desvia o seu olhar dele e olha para si. É de dentro do homem que a cisão, a separação com o Senhor Deus acontece.
Não é à toa que nós podemos olhar também no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23, Jesus dizer: não é o que entra no homem que o torna impuro. Não é o fato do homem ter comido, literalmente, um fruto que o separa, mas é aquilo que ele deixa sair de si. Nós comemos a presença das pessoas, nós comemos o ensinamento das pessoas, comer significa alimentar-se, e nós nos alimentamos de tantas coisas ao nosso redor, todos os dias. Qual o seu nome, minha querida? Júlia. A Júlia, ali, se alimenta com tudo que ela vê. E tudo que ela vê, tudo que ela experimenta, entrando nela, a ajudará a se formar. E gosto muito de um pequeno filme que tem... Quem quiser pode procurar depois no YouTube, pode procurar no Google, crianças que repetem exatamente tudo aquilo que vem ao seu redor. É um filme simples, cerca de 3 minutos, onde, por exemplo, eu já citei ele em uma das homilias antigamente, a mulher ou o homem fumando e a criança com cigarro na mão. Ninguém vai incentivar a criança pequenininha a fumar, falando, mas e fazendo? Então vejamos, não é o que entra, é aquilo do qual nós nos alimentamos? Não, não só isso. Porque eu posso estar no meio de um prostíbulo e não ter o comportamento de quem lá vai usar os serviços ou fornecer os serviços. Eu posso estar no meio de pessoas dependentes de toda e qualquer substância ilícita, necessariamente não me alimentar disso. Mas o que sai de nós é também aquilo que nós cultivamos. O que o Senhor apresenta aqui para nós no capítulo 7 de Marcos é bem particular e importante. A preocupação com o exterior, com o que nós nos alimentamos, é até importante. Mas é importante também vermos o que nós colhemos de nosso interior. O que sai de nosso interior. E remonto a Gênesis, capítulo 1. O homem formado à imagem e semelhança de Deus. Do interior de muitos cristãos, ou daqueles que afirmam ser cristãos, nem sempre condiz com a imagem que carregam. Preocupam-se com muitas coisas, mas se esquecem de pequenas. Alguns podem ter uma preocupação imensa com a justiça social. E acho fantástica uma defesa de um advogado preto no Supremo Tribunal, onde uma briga sobre a defesa de animais que estariam em sacrifícios de cultos afro, e ele faz a seguinte comparação interessante. Eu observei bem o modo com que as pessoas aqui fazem suas defesas acaloradas dos animais, mas todos eles usam sapatos de couro. Todos eles usam sapatos de couro. Todos eles provavelmente comem carne. O problema é que defendem os animais, mas não defendem, por exemplo, o número de meninos, meninas, homens, mulheres que são assassinados simplesmente por ter uma cor diferente e morarem na periferia. Ou ainda, outra coisa, mais simples, e aí não é o advogado quem diz, nós temos a preocupação de nos resguardarmos quanto às minúcias dos nossos ritos, dos nossos paramentos, das nossas liturgias, da nossa doutrina.
Mas o olhar voltado para aqueles com os quais nós nos encontramos nem sempre condizem com a semelhança que Deus nos olha. Falamos de tantas coisas que são importantes e não são dispensáveis. É preciso, sim, cuidar de nossa compreensão doutrinal, é importante nós pensarmos e tomarmos o cuidado com nossas liturgias, é importante nós tomarmos cuidado com nossas estruturas, mais importante ainda é nós conseguirmos transformar tudo isso num gesto de encontro aonde o que sai de nós para alimentar as outras pessoas não seja o mesmo que tantos outros já oferecem. Por isso é tão importante. Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Versículo 19b do capítulo 7 de Marcos. Mas diz: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Eu não conheço ninguém que faça uma fofoca da vida de outra pessoa que queira-lhe o bem. E aqui eu concluo. Caríssimos, caríssimas, até mesmo aqueles que politicamente dizem defender os interesses dos mais necessitados, deixam sair de dentro de si a ganância e promovem o roubo, desvios, coisas bem inadequadas. Portanto, não olhemos agora, e concluindo essa reflexão, para os outros. Eis o que temos à nossa frente. Um grupo inúmero de pessoas capazes de fazer discursos religiosos em todas as instâncias e em todas as confissões de fé. Eis também à nossa frente homens e mulheres cristãos que deixam sair de dentro de si o que há de pior. Mas agora me permitam dizer. É importante, voltando a Gênesis, capítulo 2, é importante lembrarmos do que nós nos alimentamos. E aí alimentar, quero trazer aquela imagem simples que eu disse. Nós nos alimentamos não só de comida, mas também de tudo que está ao nosso redor. É preciso ter a atenção para olhar o que está ao nosso redor e ver o que nós vamos absorver disso. Se é lícito a corrupção e qualquer outra coisa, observemos se nós estamos deixando com que isso seja cultivado dentro de nós e justificando, como muitos fazem, as suas más condutas a partir de uma frase que talvez todos já tenham escutado. Todo mundo faz. Observemos do que nós nos alimentamos. Procuremos todos os dias lembrar o que o Senhor nos oferece todos os dias, a começar por esse ar que agora aqui nós respiramos com a qualidade e uma pureza únicas. E a segunda coisa, olhemos o que tem saído de nós. Não com aquele moralismo pedante, fajuto, para não dizer estéril, onde nos preocupamos em dizer simplesmente o que não se deve fazer. Mas com atenção, como discípulo de Jesus Cristo, o que eu deixo mais sair de dentro de mim é o que eu gostaria de receber como alimento na história? A partir dessas perguntas, poderemos também ver qual é o nosso caminho de, todos os dias, tentar aproximar-se da imagem dos filhos de Deus, cujo alimento já nos foi dado na árvore da vida. A árvore da vida, ela está acessível, está próxima ao nosso alcance. Como assim? Basta olharmos a cruz, que é
a verdadeira árvore da vida. Cristo é o fruto. A salvação que Ele nos oferece é o nosso sustento. Mas do que nos alimentamos? Dele ou de outras tantas coisas que parecem ser mais palatáveis, apetecíveis, como aquele convite que a serpente faz ao homem: se comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, sereis igual a Deus. De pé, com confiança, apresentemos ao Senhor nossas preces.